Quem está na ponta da linha vai participar conosco do Bastidores do Poder é o advogado criminalista Fábio Tofik, ao vivo conosco. Senhor Fábio, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Olá, como vai? Boa tarde aos telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Senhor Fábio, o Cláudio até abordou há pouco com o jurista Miguel Reale Júnior aqui no Bastidores do Poder, como fica a questão da Lava Jato. Na avaliação do senhor, qual o impacto dessa decisão de hoje do ministro Fachin em relação a essa instituição que foi criada ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, chamada Lava Jato, hein? Olha, a decisão do ministro Fachin, ela, em termos de conteúdo, ela não é inusitada, ela não é inédita, porque o Supremo já decidiu em vários momentos que o tribunal, que a Lava Jato de Curitiba não é competente para julgar casos que não tenham relação com a Petrobras. Então ele delimitou há algum tempo já essa competência para os casos só que envolvem Petrobras. O que tem de novidade aqui é que estava já em curso o julgamento de um habeas corpus do presidente Lula para decidir sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, em que, nesse julgamento, o ministro Fachin já havia votado, o ministro Carmen Lúcia também, no sentido de que não era suspeito, ou seja, o juiz foi imparcial, o processo estava correto, e esse julgamento estava paralisado a pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O que há de novo agora é que essa decisão do ministro Fachin, ela julga prejudicado aquele habeas corpus. Portanto, ele impede o prosseguimento daquele julgamento, impede, portanto, que seja decidida a questão sobre a suspeição. Né? Ele salva, digamos, o Moro do constrangimento de ser julgado, porque indiretamente é isso que aconteceria, ao julgar que a 13ª Vara é incompetente para julgar todos esses processos. Quer dizer, a Lava Jato perde toda a sua maior herança, mas também salva o seu maior nome mais poderoso. Eles sacrificam a condenação do Lula, né, para salvar a imagem do juiz que era o protagonista, né, era o símbolo da operação. Doutor Fábio, é o seguinte, a gente observa, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, é uma honra contar com o senhor aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, a gente está assistindo, na verdade, o que é que na prática isso significa, né? Significa que aquilo que não for prescrito, que já vai ser uma sorte, né, digamos assim, para a dignidade do povo brasileiro, já será um golpe de sorte se sobrar alguma coisa para o Lula ser julgado, porque certamente muita coisa aí já terá sido prescrita em razão dessa jogada. Além do mais, assim, o que a gente percebe é que, suponha que se sobrar alguma coisa, a Vara Federal em Brasília, que vai julgar o caso, ainda que confirma a condenação, é muito provável, são mais de 3.000 itens de provas e indícios contra o ex-presidente, né? Jogar tudo isso no lixo chega a ser constrangedor, né? Mas, assim, ainda que a Vara Federal de Brasília confirma a condenação do ex-presidente, ele terá que ser condenado em segunda instância para que essa condenação de fato se efetive. Coisa que não acontecerá, não há perigo de acontecer antes da eleição de 2022. Na prática, o Supremo Tribunal Federal produziu um candidato para enfrentar o seu maior adversário hoje, que é o presidente da República. O senhor acredita que há espaço, ou há, como é que eu diria, há essa possibilidade de uma armação política envolvendo decisão judicial no âmbito do Supremo? Não, eu não acredito que haja uma decisão, até porque o Fachin sempre se mostrou bastante duro, né, em relação ao presidente Lula. Não me parece que ele, nesse momento, queira quis ser condescendente ou quis, de alguma forma, beneficiar. Me parece que aqui quem ele salva, digamos, do constrangimento público é o próprio juiz Moro, candidato também, né, potencial candidato a 2022, né? Não, na verdade são dois presidenciáveis beneficiados com a decisão, né? Agora, tem um ponto aqui que me parece que é fundamental e que está passando despercebido, que é o seguinte: um dos pilares da acusação contra o presidente Lula
é o ato de ofício. Não há corrupção sem ato de ofício. E o ato de ofício que a denúncia de Curitiba, da Força Tarefa, apontava, era a nomeação que ele fez dos diretores da Petrobras. Esse é um pilar da acusação, é um pilar importante da acusação. No momento em que o ministro Fachin afasta qualquer relação com a Petrobras desses fatos, ele está eliminando um pilar da acusação. A grande pergunta é, como é que essa acusação agora vai poder caminhar sem esse pilar? Ela tem que ser refeita. Só para ficar claro para o nosso ouvinte, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal quanto a segunda turma, aqui é a Lana Canepa falando, desculpa, boa tarde, tanto o plenário quanto a segunda turma já tinham confirmado que a 13ª Vara de Curitiba julga os casos da Lava Jato que têm relação com a Petrobras exclusivamente. Depois, em outros questionamentos, chegou o Odebrecht, OAS, JF, e eles foram distribuindo e fatiando os processos da Lava Jato pelo país, de acordo com esse nexo, né? E a 13ª Vara ficou responsável por julgar apenas coisas relacionadas à Petrobras. Então, o que ele está explicando agora é importantíssimo, porque pode afetar, inclusive, outras pessoas, outras condenações, o senhor acha? Não, eu não acho que outras condenações, porque a maioria dessas condenações, as ações penais que andaram em Curitiba e que resultaram naquelas condenações apenas altas e tal, são de contratos de empreiteiras com a Petrobras, né? Não tem a menor dúvida disso. Me parece que no caso do Lula sempre houve um questionamento, porque a Lava Jato de Curitiba ela tentou de alguma forma forçar uma relação com a Petrobras para manter o caso lá. E essa relação era de que digamos, a reforma do sítio e o triplex foram benesses que ele recebeu em troca de favores que ele fez às empreiteiras na Petrobras. Se agora o ministro diz que o caso não tem relação com a Petrobras, então qual seria o ato de corrupção? É essa fragilidade que, no caso do Lula, me parece que a decisão do Fachin vai apontar agora, nesse momento. O senhor acha que foi um erro a decisão do ministro Fachin, agora? Não, eu não tenho condição de avaliar os erro e acerto, porque eu não conheço os autos, né? Então eu analiso tecnicamente a decisão. Tecnicamente, ela vislumbra uma falta de conexão com Petrobras. O que eu só acho é que, muito além de afetar a competência, digamos, simplesmente o lugar mais acertado para julgar o caso, ele talvez sem perceber, ou percebendo, aí a gente não tem como saber, porque ele não explicita isso na decisão, ele acabou fulminando de morte um dos pilares da acusação. Entende? Que é o de que teria havido favorecimento do presidente na Petrobras a essas empresas. Né? Se o caso não tem relação com a Petrobras, qual seria, então, a corrupção? Né? Então, nisso ele afeta diretamente a própria acusação, o âmago da acusação. Mas há outras provas, né, doutor? No caso do triplex, tem até fotografia do ex-presidente com o presidente da OAS inspecionando a obra. Tem até registro disso, tem depoimento. Não é questão de prova. Prova tem um monte de prova lá, né, que foi discutida. A questão é o fato, para eles poderem imputar corrupção, eles têm que ter dito, porque não basta o funcionário público receber vantagem, tem que ter alguma relação com a função pública. E a relação com a função pública, eu não estou dizendo que houve ou não houve, eu estou dizendo qual é a premissa da acusação, né? A premissa da acusação da Força Tarefa é de favorecimento em contratos da Petrobras. Essa é a alegação deles, né? Se você tira esse fato, você elimina o crime de corrupção. Porque aí, qual era o motivo dele receber, né, veja, eu não estou aqui fazendo a defesa nem a acusação de ninguém, eu estou trabalhando só com a premissa teórica, né, de que sem a conexão com a Petrobras, nesses casos do presidente Lula, cai por terra a própria acusação, entende? Ou seja, não é só um problema de competência agora, né? No momento em que... então, qual é a relação com a função pública que tinha? Pode haver, não estou dizendo que não há e que isso se investigue, que se apure, mas não é mais aquela que a acusação de Curitiba fazia, né?
aquela não pode mais ser sustentada. Pelo menos não a teor dessa decisão do ministro Fachin. Senhor Fábio Tofik, advogado criminalista, conversou conosco aqui no Bastidores do Poder. Senhor Fábio, obrigado pela participação, pela análise conosco nesse dia conturbado. Certamente voltaremos a nos falar aí nas próximas semanas, porque esse assunto vai dar pano para manga. É um prazer, contem comigo quando precisarem. Um grande abraço. Obrigada, Fábio.